Bom, meu povo, voltando aqui, começou, enfim, a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Começou aí a Segunda Guerra Mundial e o que é que vai acontecer? Bom, assim como a Primeira Guerra, nós vamos ter as fases. Na primeira era a Guerra de Movimento, Guerra de Trincheira. Aqui nós vamos ter as fases também da Segunda Guerra Mundial, que fica até melhor da gente compreender o tirinete de bala que vai rolar, ok? Só lembrando que existe uma infinidade de documentários a respeito da Segunda Guerra Mundial. Se tiver mais curiosidade para ver com imagens reais, uma maneira mais profunda, eu indico o documentário. Tem até no YouTube também, tem no Discovery Channel, tem na Netflix, documentários muito bons, ok? Então vamos lá, ó. Primeira fase aí da Segunda Guerra Mundial é a famosa Guerra de Mentira. Foi aí o que aconteceu em 39, quando ela começou em 1º de setembro de 39, até o início de 1940, no segundo ano da guerra. A Primeira Guerra ela foi bem calma, tanto que foi apelidada de Guerra de Mentira. Por que Guerra de Mentira? Porque a guerra estava declarada, mas ninguém dava um tiro em ninguém. E por que isso, Bruno? Porque as tropas, pessoal, elas foram para os frontes de batalha, foram para as fronteiras, porque o principal medo de todo era ter suas terras invadidas, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, todas as tropas foram posicionadas nas regiões fronteiriças, só que o outro inimigo não atacava. Então você ficava, eu não vou tomar a terra dele, porque eu acho que se eu for ele vai me derrotar, ele vai tomar a minha. E o outro inimigo pensava a mesma coisa. Então foi um período onde as tropas ficaram no ócio, tanto que em algumas regiões os governos contrataram shows, artistas, bailarinas, cantores famosos para ir até onde as tropas estavam, para fazer shows para ele, fazerem espetáculos, porque os soldados estavam aí há alguns meses no ócio, sem ter o que fazer, e estavam ficando abatidos. E os caras começaram a levar a animação, porque foi um período em que a guerra ficou completamente parada. Teve o início, as declarações de guerra foram protocoladas, mas a guerra não tinha efetividade. Por quê? Porque as tropas ficaram sempre esperando o inimigo dar o primeiro passo. E o inimigo esperando as outras tropas darem o primeiro passo. Então foi assim que aconteceu. Okay? Então é por isso que é chamada de guerra de mentira. Lá na França ela era chamada de guerra de brinquedo ou guerra de criança, porque não acontecia basicamente nada. Isso vai mudar quando a Alemanha resolve colocar em prática a sua estratégia de guerra chamada de Blitzkrieg. A Blitzkrieg, pessoal, é uma palavra alemã que significa guerra relâmpago. Foi uma estratégia de guerra utilizada pelos nazistas, muito eficiente. Então, quando a gente parte para a segunda fase da guerra, nós vamos ter a fase de vitória dos países do eixo. Os países do eixo eram quem? Itália, Alemanha e Japão. Então, de 40 até 42, nós vamos ter várias vitórias dos países do eixo. Que vitórias são essas? A principal delas, a tomada da França. Ok? A ocupação da França pelo exército nazista, isso aí foi um negócio que desmoralizou e que assombrou o mundo. Observem nessa foto aqui, pessoal. Isso aqui é Adolf Hitler ao lado do principal símbolo da França, a Torre Eiffel. Ok, pessoal? Então, você vê, ele conquistou a França, a capital Paris, e tirou essa foto aqui para afrontar todos os países aliados que estavam, se aliaram para derrotar ele na guerra. Então, de 40 a 42 é a fase de vantagem das tropas do eixo. Alemanha, Itália e Japão emplacando muitas vitórias, ok? É aqui que Hitler pensou que ia dominar o mundo. Ele se animou aqui nessa fase mesmo. E no que consistia a Blitzkrieg? Para vocês entenderem melhor. A guerra relâmpago, pessoal, consistia em fazer um ataque rápido, tão rápido que não desse tempo do inimigo se preparar para responder esse ataque. Então, a Alemanha atacava tanto por cima como por baixo. Por baixo, com a bateria de tanques, que eles vão chamar de Panzers, e por cima com a sua aeronáutica, que era chamada de Luftwaffe. Então, por cima a Luftwaffe bombardeava e automaticamente por baixo um monte de Panzers, de tanques de guerra, vinham também bombardeando. Então, o exército inimigo era bombardeado por todos os lados
tanto por cima como por baixo, né, tropas terrestres, e aí não dava tempo de tomar uma atitude, de pensar qual era a melhor maneira de recorrer a esse ataque. Então, foi por isso que a Alemanha vai ter 2 anos de muitas vitórias, tanto que ficou desesperada. A Inglaterra, principalmente, ficou desesperada, né, na pessoa de Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele chegou a titubear, mas não desanimou e animou e reuniu forças para vencer o eixo, ok? Mas os primeiros anos foram bem assustadores, porque sim, Hitler ele mostrou que tinha poder mesmo para dominar a Europa como um todo, ok? Então, primeira fase aí, a Blitzkrieg vai botar para quebrar, que era a Guerra Relâmpago. Vai dominar, vai ocupar a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, né? Os 3 aqui são os Países Baixos, e a França. Essa aqui foi a maior vitória hitlerista ao longo da Segunda Guerra Mundial, utilizando-se da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago. Ok? Ó, a França, a Inglaterra e a Bélgica, né, que se uniram para impedir essa invasão da França, foram derrotadas, né? E eles foram empurrados, as suas tropas foram todas empurradas para o litoral para tentar fugir para a Inglaterra. Essa fuga, né, ficou tão conhecida que virou filme, virou livro, que foi a retirada de Dunkerque. Ok, pessoal? As tropas estavam aqui protegendo a França, as tropas alemãs vieram, começaram a derrotar eles, eles correram para o litoral para pegar navios para serem resgatados pelo litoral até a Inglaterra, porque a Inglaterra fica, é só cruzar o Canal da Mancha, você está na Inglaterra. Só que foi muito sofrida essa retirada, né? Então, milhões de homens no litoral esperando barcos virem buscar, para eles fugirem para a Inglaterra. Enquanto isso, você estava esperando o seu barquinho na praia, aviões da Luftwaffe ficavam soltando bombas em cima de você. Então, foi um negócio muito, muito complicado. Querem saber mais, para ter uma noção mais real aí do que foi a retirada de Dunkerque? Eu recomendo esse filme aqui. É um filme de 2017, né? É um filme espetacular. Dunkirk, ok? Esse é o nome do filme, Dunkirk ou Dunkerque, ok? Assistam esse filme aqui, ele vai retratar um pouco aí do que foi a retirada de Dunkerque, né? O sofrimento e a aflição desses milhares de soldados tentando fugir para a Inglaterra porque tinham sido derrotados dentro da França. Então tinham soldados ingleses, soldados franceses e belgas, todo mundo tentando fugir porque Hitler estava com tudo naquele momento. Então tá aí a capa do filme, tem ela brasileirada, vocês podem achar também, ok? Aqui é a capa original. Então, vamos lá, ó. Depois que a França foi ocupada, ela vai ser dividida em 2 porções aí, pessoal. Essa zona azul aqui, essa zona azul, era a parte ocupada. Aqui quem mandava era Hitler. Hitler vai dominar essa parte azul aqui. A Alemanha que vai tomar de conta, ela que vai criar as regras nessa região. E a região que pega Paris, né, a capital da França. Para dizer que não tomou a França como um todo, ele vai dividir ela no meio. E essa parte aqui rosa, a gente vai chamar de República de Vichy, né? Hitler vai deixar que alguns franceses venham embora para cá, essa região aqui seja governada, não por ele, mas por Vichy, que era um general que ia fazer tudo que Hitler quisesse. Ou seja, a França estava dividida em 2 pedaços. Um em que Hitler mandava e outro em que uma pessoa obedecia a Hitler. Ou seja, a Alemanha mandava como um todo. Mas no papel ficou dividido em 2 pedaços. A zona ocupada é a zona livre, só que essa zona livre era um governo colaboracionista, ou seja, tudo que Hitler pedisse, ele iria fazer. Era a famosa República de Vichy, que ficou aqui com a parte sul da França, a parte de baixo. O baixo é sempre o sul, em cima é sempre o norte. Ok? Então aqui Hitler mandava, aqui ele mandava em Vichy, que mandava aqui. Deu para entender bem, ok? Ó, lembram daquele pacto de não agressividade que Hitler fez com a União Soviética, que eles até dividiram a Polônia? Ah, eu fico com a metade da Polônia, você fica com outro pedaço aí. Beleza, você não me ataca, eu não lhe ataco. Hitler, Stalin, a maior amizade do mundo. Pois é, pessoal, em 41 isso vai acabar, essa amizade. Por quê? Hitler decidiu atacar sem avisar ninguém a União Soviética.
Eu acho que na cabeça de Hitler aconteceu o seguinte: rapaz, eu quero dominar a Europa todinha. Quero ser um grande líder, um grande ditador. Mas aqui também na Europa, né, vizinha Europa aí, começando na Ásia, tem Stalin. E Stalin também tem esses mesmos planos. Como é que eu vou conquistar tudo se Stalin também quer conquistar tudo? Eu vou ter que derrotar Stalin, né? E por isso Hitler decidiu atacar em 1941 a União Soviética na famosa Operação Barbarossa, ou seja, Barba-Ruiva, né? Barba Vermelha. Ok? A Operação Barbarossa foi o ato de Hitler ter mandado suas tropas invadirem a União Soviética, né? Ao longo da história existe uma lógica que sempre quem ataca a Rússia e pega o inverno se dá mal. Aqui também não vai ser diferente, né? As tropas alemãs até que resistiram por muito tempo, né? Ganharam algumas batalhas, mas o inverno foi muito cruel, né? Contra as tropas alemãs, e isso favoreceu muito para que o exército russo desse um sacode neles bem grande, ok? Então, em 1941, né, rompendo o acordo de não agressão, Hitler vai atacar a União Soviética. Por quê? A União Soviética é rica em minério, em petróleo e em cereais, né? O maior país do mundo, muita matéria-prima, muito minério e muito ouro negro, que é o petróleo. E Stalin foi pego de surpresa? Dizem que não, dizem que ele tinha espiões dentro do governo alemão que já avisaram, ó, Hitler vai atacar vocês, então fica aí esperto, ok? Mas enfim, foi numa madrugada, né, sem ninguém avisar nada, Hitler foi lá e iniciou a Operação Barbarossa. Prestem atenção nesse ano aqui, pessoal, o ano de 1941. Esse ano aqui, ele é crucial para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram que na Primeira Guerra Mundial, o ano de 1917 foi um ano crucial, onde houve muitas mudanças. Saiu a União Soviética, entrou os Estados Unidos, né? Na Segunda Guerra Mundial, o ano crucial é 41. 41 é um ano crucial. Por quê? Porque é o ano em que a Alemanha ataca a União Soviética, ou seja, ganhou mais um inimigo. A União Soviética, pessoal, não estava na guerra. Preste atenção. Até 1941, a União Soviética não estava na guerra. Por quê? Porque tinha um pacto com a Alemanha de amizade. Foi quebrado, ela entrou. E o Japão decidiu atacar os Estados Unidos, na base naval de Pearl Harbor. E aí os Estados Unidos entra também no lado dos aliados. Então, se antes tinha apenas Inglaterra e França se matando contra a Alemanha, agora vai ter Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos como principais cabeças para derrotar tanto Hitler, como Mussolini, como o imperador Hirohito, o imperador japonês. Ok, pessoal? Então é em 41 que os times vão aumentar, né? É em 41 que a guerra vai começar a ficar mundial de verdade. Então a guerra vai tomar proporções mundiais, é agora, é em 41. Ok? Então prestem bem atenção nesse ano. Ele é um ano que marca, ele é um ano que é um divisor de águas aí para a Segunda Guerra Mundial. Ó, assim como teve em 41 a entrada da União Soviética, quem vai entrar também? O tio Sam, né? Os Estados Unidos da América vai entrar. Por que que entrou? Porque em 41 a base naval que eles tinham lá no Havaí, a base naval de Pearl Harbor, foi atacada de maneira covarde pelos japoneses. Os japoneses queriam conquistar todo o Pacífico, viu, pessoal? Queriam só isso. Todas as ilhas do Pacífico os japoneses queriam atacar. Queriam dominar e explorar, né? Queriam conquistar aquelas terras. Só que lá no meio do Havaí, lá no Pacífico, tinha uma base militar americana gigantesca, né? E eles disseram, ó, para a gente ter o domínio do Pacífico, a gente tem que expulsar os Estados Unidos, porque muitas ilhas são deles. E aí eles resolveram atacar sem prévio aviso, de maneira covarde, num domingo, às 8 horas da manhã, pegou todo mundo dormindo, um monte de avião, jogaram milhares de bombas em cima dos navios, principalmente, né, dos encoraçados e dos porta-aviões. A principal arma que existia na guerra naquele período, puxando para o lado do Pacífico, eram os porta-aviões. Era o que tinha de mais importante e mais precioso para aquelas nações, eram os porta-aviões. Ok? E aí o Japão tentou destruir todos os porta-aviões que estavam atracados lá, só que por
pelo destino, não sei pelo quê, né? Alguns porta-aviões dos Estados Unidos não estavam lá naquele dia, né? Foram fazer uma missão de reconhecimento no mar e por isso escaparam. E isso vai favorecer no futuro para que os Estados Unidos ainda tenham forças para lutar contra o Japão. Ok? Então 41 é um ano pegado. Por quê? Porque entra a União Soviética contra Hitler e entra os Estados Unidos contra Hitler também. Porque os Estados Unidos não vai lutar apenas contra o Japão lá no Pacífico. Vai mandar tropas, armas e alimentos para ajudar e auxiliar a Inglaterra e a França lá no fronte europeu. Então a guerra agora ela é mundial. Ela acontece na África, ela acontece na Europa e ela acontece no Pacífico. Ok? Então agora sim a guerra ela está mundial. Até a nossa próxima parte.